a seriedade ao saber encarar as dificuldades? Eu acho que é importante falar um pouco mais sobre essa questão da seriedade, né? Porque às vezes a gente brinca bastante, não que isso seja ruim, né? A gente também tem que ter os momentos de lazer e essa questão toda. Só que quando você está vendo algo que você precisa fazer, você ser um pouco mais sério, né? Porque senão pode haver alguns contrafluxos ali que você nem previu, né? Então você ter uma maturidade para encarar o desafio, né? Então você usar da intelectualidade para ver qual é a melhor forma de você lidar com aquela situação. Então você tem uma situação que você precisa ter uma solução para aquilo. Se você levar muito na brincadeira ou deixar aquilo acontecer da forma que for, solto, né, sem seriedade, aquilo pode ser um ponto de assédio, né, para aquela consciência. Então, é muito importante toda vez que a gente for buscar resolver algum problema, e aí sentir as energias, ver se aquilo vai ter algum ponto, né, que possa estar um pouco solto, né, e aí trabalhar com as energias e pensar, né, será que eu posso ser mais maduro nesse momento? Como que eu posso resolver? Né? Então, nessa condição, né? Acho que até no DAC ontem a gente estava conversando, né? Essa questão da intelectualidade, né? A gente falou bastante, que é um ponto que auxilia a pessoa a não ter essas questões mais sérias, assim, de dificuldade, ou ela vê melhor a situação com outro olhar, assim, né? Então, acho que é nesse sentido, Ju. A gente estava falando do processo da racionalidade, né? Às vezes a pessoa olha a dificuldade com a emoção mais do que com a racionalidade, daí ela se desespera e aí não consegue ter essa seriedade na hora de encarar a dificuldade. Ah, bem lembrado, né? Aqui a gente conversa tanta coisa. E, sim, essa questão, né, das emoções, então, assim, o que acontece? A pessoa que ela está tendo alguma dificuldade, se ela começar a entrar no processo mais emocional, o que pode acontecer é ela ficar mais triste naquele momento, ela se fechar para soluções, né? Então, às vezes tem uma solução, né? Então, tem solução para o problema, mas ela começa a ficar naquela situação e não sai daquilo, isso pode ser prejudicial para a pessoa, pode ser até algo que vai contaminar ela mesmo, né? Se intoxicar com aquelas emoções de muito exacerbadas. Às vezes ela começa, por exemplo, assim, aconteceu um desafio, daí ela vai lá e fica chorando horas e horas e horas, e vai ver filme, vai ver um monte de coisa, e aí acaba não resolvendo a questão, né? E aí, quando a pessoa ela tem o traço da resiliência nesse sentido, ela pode até ter um momento ali de parar um pouco, sei lá, para ficar triste e tudo mais, mas logo em seguida ela já vê uma solução e levanta a cabeça e segue em frente, né? A diferença da personalidade com resiliência e a personalidade sem a resiliência é essa questão do time, né? O quanto tempo que ela vai levantar a cabeça e seguir em frente. No caso da pessoa resiliente, ela já levanta logo em seguida, assim que ela consegue se recuperar, levanta e faz as coisas acontecerem. Então, nesse sentido, o traço da questão de você ter mais intelectualidade, maturidade, vai te fortalecer para você ver alternativas no momento que você precisa, para não ficar entrando em processos mais emocionais. Ajuda a sobrepairar, né, Lucimara? A questão da intelectualidade. Você acaba raciocinando melhor e conseguindo realmente se distanciar ali do contexto emocional mesmo, né? Mais difícil. Sim, tem essa questão, né, do sobrepairamento, né? É você olhar o problema de fora, você olhar assim, tá acontecendo isso, 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 isso. Como que eu vou fazer, né, para poder sair dessa situação, né? Às vezes acontece coisas que você não pode prever, né? Tem coisas que não vão ao seu alcance, né? Mas aí nesse momento você olhar como que você pode, né, se sobressair nessa situação com um olhar externo, né? Acho que tem até uma frase que diz assim: se o problema
tem solução, resolva. Se o problema não tem solução, paciência e fique tranquilo, né? Porque às vezes a gente se desespera quando encontra um problema, uma dificuldade, mas isso não vai levar a nada. Se o problema tem solução, então dá para resolver. Se o problema não tem solução, paciência, vamos ver o que dá para fazer de melhor a partir dali. E aí, a partir daí, você começar a raciocinar melhor, mas com uma postura de espectador, né? De olhar de fora. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.